Sobre o Vasco, Abel e amigos, é importante dizer que o Diniz teve um mês só treinando o time. A única notícia ruim, o Vasco teve um mês, desde o jogo contra o São Paulo, a vitória lá no Morumbi, por 3-1, que aconteceu no dia 12 de junho. Nesse último mês, né, exatos 30 dias, o Vasco volta a campo amanhã em Brasília para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. À exceção da lesão do Adson, uma nova fratura na tíbia, o Vasco só teve boas notícias, né? Acertou a renovação de contrato do Léo Jardim, acertou a permanência do Felipe Coutinho. Havia uma dúvida se ele precisaria em algum momento voltar lá para o Aston Villa, nem que fosse, né, para conversar com os dirigentes do clube inglês, estabelecer algum tipo de ajuste de uma forma de receber aquilo que o clube deve ao jogador, mas foi tudo resolvido até com uma certa rapidez, né? Uma certa agilidade, e o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco. Então, o Diniz pode, se quiser, no clássico de amanhã contra o Botafogo, colocar o chamado time titular, que ele entende ser o melhor. Há uma dúvida em relação à zaga, se joga o Maurício Lemos, que finalmente parece estar em forma, esse é um aspecto bem importante, ou se mantém o Lucas Freitas. E no meio-campo, uma dúvida técnica entre o Jair e o Hugo Moura. Nas demais posições, é o Vasco que o torcedor já está acostumado a ver escalado pelo técnico Fernando Diniz. Existe um retrospecto interessante do Verratti contra o Botafogo, já marcou 4 gols diante deste adversário e certamente esse é o item a mais de estímulo ao vascaíno para o jogo de amanhã. Além disso, os últimos 5 jogos do Vasco contra o Botafogo, o time Cruz Maltino obteve 3 vitórias. O Vasco é o 13º colocado com 13 pontos, os dois times ocupando ali o chamado bloco intermediário, mas no momento, essa é apenas a 13ª rodada, a situação matemática do Botafogo é mais confortável que a do Vasco. Nós temos uma pergunta. Aqui. Ó. O Rafa não vai fugir dessa. Clássico carioca em Brasília tem favorito? Quem adora e sempre levanta a mão, quero responder primeiro, é o professor Celso Unzel, quando aparecem essas perguntas aqui. Não deixa sem Mas chumbo. o professor, dessa vez, peço licença a ele vai esperar um pouco. Claro, porque quem está ansioso para responder essa, professor, é o Breler. Ah, é o Breler? O Breler levantou a mão e falou, quero responder essa. Clássico carioca, Vasco e Botafogo em Brasília. Tem favorito? O Breler, que agora há pouco disse que assistiu o Paris Saint-Germain e lembrou do Vasco. Quero ver agora o palpite. Já falei demais. Agora é com você. Não, mas tem favorito. Como o Rafa falou, o Botafogo está à frente na tabela, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, vem do Mundial de Clubes, vai jogar em campo neutro, comando do Vasco. Manuel Tapetinho. O que é para mim, eu não consigo concordar com essa medida. Para mim é uma conta de padaria que não fecha. O Vasco vender seu mando de campo, deixar de jogar em São Januário para jogar em Brasília, e esse era um jogo... Verdade. O Vasco, em 2023, naquela arrancada contra o rebaixamento, vence o Botafogo em São Januário. 3 pontos importantíssimos. Então, para mim, é um absurdo completo o Vasco vender o mando, ainda mais num clássico dificílimo contra o Botafogo. O gol do Paulo Henrique, né, Pereira? Foi. Gol do Paulo Henrique. Então, o Vasco, para mim, né, é não colocar em perspectiva a dificuldade de um campeonato brasileiro. Porque em Brasília o Vasco também não pode vencer? Perdeu pro Palmeiras quando vendeu o mando de campo. Faz 4 jogos que não vence, né? Em São Januário também ganha e perde. Mas em São Januário, Abel, estatisticamente, o Vasco é mais forte. O Vasco tem conta, já conhece... O ambiente é outro. O ambiente, a torcida empurra de maneira diferente. Em Brasília, por exemplo, não dá para garantir nem maioria na arquibancada. A vibe é Vendeu contra o Palmeiras... Pelo visual, o Palmeiras tinha muito mais torcida. Então, para mim, é uma decisão muito equivocada da diretoria, da gestão do Pedrinho. Isso aumenta, então, para você o favoritismo do Fogão? Não, para mim o Botafogo é favorito por ser um time melhor, ter um elenco melhor, mas tem as questões. Trocou de técnico agora, a saída do Paiva, a maneira como saiu, sem Igor Jesus, que faz falta ali na referência, mas... Por tudo isso, eu vejo o Botafogo levemente favorito. Não é aquele favoritismo como seria, por exemplo, no ano passado, né, em que o Vasco, no meio, a essa altura da temporada, não passava muita confiança. Eu vou colocar favoritismo pro Vasco dessa vez. Sério? Você vai ficar com a imagem do Morumbi. Vou. Meio ali... Do Morumbi, né? Não é do Mundial de Clubes, não, né, Mari? Tá um pouco confuso para mim se é Morumbi ou se é, de fato, Estados Unidos, mas mais Morumbis. Mas eu digo muito pelo momento também, assim. Eu acho que o Botafogo, ele volta machucado do Mundial.
machucado pelas escolhas ou pela escolha do seu próprio investidor, de mudar comando técnico. Pode dar muito certo com o David, mas ainda não dá para a gente afirmar isso. Volta sem esse tempo que o Diniz teve de treinamento, de adaptar outras ideias ou, enfim, né, novas associações ali dentro dos seus jogadores. Volta com ausências importantes. Jair estava muito bem na defesa, o Igor Jesus lá na frente. Acho que o Botafogo não teve esse tempo de adaptar as novas contratações a ponto do Arthur Cabral já, de fato, ser esse homem referência para dar resultado. Então, hoje eu vou colocar o favoritismo para o Vasco, porque eu acho que o Vasco ele termina muito bem, né, antes da pausa, e pode ter aproveitado melhor esse tempo para dar mais luz ao trabalho do Diniz. Um está retomando depois de um mês, o outro restartou tudo, restartou o trabalho, né? Metade do Botafogo está saindo, metade do Botafogo está chegando. Agora o senhor viu, seu Breler? Mas tem uma memória ali, né? Opa, apontou o dedo para você, O senhor viu, uma ameaça? o senhor viu como a sua comparação é perigosa? Essa minha bola tá cada vez menor, hein? O senhor comparando, eu concordo, o senhor comparando o Vasco com o PSG, o adversário do Vasco é justamente aquele que sabe segurar o PSG. Ou pelo menos soube segurar o PSG. Mas o dono não gostou. O dono, Não curtiu a nem ideia. todo adversário é PSG. Ele Nem quer todo adversário Botafogo é Way. PSG. Mas acho que um pelo outro eu ainda O confio Palmeiras mais não é no o Botafogo. PSG. Ainda bem, né? Eu ainda confio eu- mais no Botafogo. Posso dar o meu palpite? Pode. Claro. Estou em nova fase. Meu palpite é não tem favorito. Olha a minha nova fase, isso mureteiro. Isso é o não palpite. Abel Prates. Abel virou Abel Prato. Meu palpite é empate. Pronto. Rafa Abel sem Prates. graça. Estou na fase Prates, mureteiro. Total. Que fase ruim de Abel Neto. O pessoal de Brasília, já que foi para Brasília, vamos oferecer gols, né? Mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado. Sim. Realmente. O Vasco deixou ali... O Vasco vinha evoluindo já com o Diniz. Tem boas notícias, né? Como o Rafa destacou, permanência do Léo Jardim, permanência do Coutinho, chegada do Thiago Mendes. O Thiago Mendes eu ainda não trato como uma certeza, é preciso ver. O Thiago Mendes, em 2 temporadas no Catar, fez só 30 jogos. 30 jogos é o que um jogador no futebol brasileiro faz no primeiro semestre, às vezes até mais. Então é preciso ver como entra nesse ritmo, se readapta ao futebol brasileiro depois de 8 anos retornando. Mas eu vejo o Vasco num bom caminho de evolução com o Fernando Diniz. De repente, esse momento de transição, de reformulação, novo técnico, jogadores saindo, outros ainda se adaptando. No Botafogo, isso pode ajudar o Vasco a equilibrar. O Vasco que, pelo menos antes da parada, vinha jogando bem. Se é Vasco